Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha, está começando mais um Investimento em Pauta. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber novamente Vinícius Correia Sá, superintendente de supervisão do analista de valores mobiliários pela PMEC Nacional. Vinícius é bacharel em administração de empresas pela Unifiel, com MBA executivo em finanças pelo IBMEC, atual INSPER, curso de extensão em direito da economia e empresa pela FGV Law, 24 anos de experiência no mercado de capitais, sendo 10 dedicados à supervisão do mercado, atuou em bancos de investimento, corretoras de valores imobiliários e entidade autorreguladora. Vinícius, obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. E eu acho que no programa de hoje nós poderíamos começar falando para o internauta o que você e a PMEC entendem por relatório de análise e que tipo de declarações ele deve conter, ou seja, o tal do disclaimer, né? O que é importante para o internauta investidor que está nos assistindo. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando para seus internautas. O relatório de análise é todo estudo feito pelo analista de valores imobiliários que traga recomendação, que traga as premissas e os estudos elaborados por esse analista, recomendando ao investidor a tomada de investimento. Esse relatório, Ricardo, ele tem algumas particularidades. Todos os pontos que são extraídos de banco de dados tem que estar expressamente a fonte e todas as orientações que o analista dá nesse relatório tem que estar bem clara a metodologia pela qual ele chegou a esse resultado. Então é um instrumento muito importante para o investidor na hora de tomar a decisão de aportar seus recursos em determinado valor imobiliário. A instrução 483, que é a instrução que regulamenta a atividade do analista de valores imobiliários, trouxe também uma novidade bastante interessante. Qualquer reunião, aparição pública desse analista que ele faça declarações de recomendação, essa instrução equipara esse pronunciamento a um relatório de análise. E a PMEC, como entidade autorreguladora, vai fiscalizar também todo esse depoimento público, essas reuniões, essas conferências telefônicas. Isso tudo pode ser, está sendo supervisionado e fiscalizado pela PMEC também. Então, o relatório de análise é o instrumento principal para a tomada de decisão do investidor. Essa legislação nova, né, ela fala em identificar e administrar os eventuais conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade dos relatórios, né? Quer dizer, eventualmente um analista tentar induzir alguém a comprar ou vender um título, né? Exemplifica para nós esses conflitos. É importante falar, Ricardo, antes de a gente entrar aí nas declarações, nos potenciais conflitos de interesse, que o analista ele tem que ser totalmente imparcial na redação desse relatório de análise. E independente. Ele não pode estar coado, ele não pode estar influenciado pela empregadora, ele tem que estar totalmente imparcial e independente na elaboração, no exercício do seu trabalho. Nesse relatório de análise, tem que estar expresso qualquer potencial de conflito de interesse. A existência dele. A supervisão evoluiu. Antigamente, você tinha que ter essas declarações de forma negativa. Hoje não. Com a instrução 483, essas declarações são de formas positivas. E tem dois grandes grupos de conflito de interesse. Tem o conflito de interesse do próprio analista e tem o conflito de interesse das instituições às quais esses analistas estão vinculados. Por parte do analista, se ele está elaborando alguns exemplos, a gente não vai esgotar aqui todas as possibilidades de conflito de interesse. Se ele está elaborando um relatório de uma emissora e ele tem alguma pessoa vinculada nessa companhia, tem que ficar explícito nesse relatório que ele tem esse vínculo e qual é o vínculo. Ele não pode ter participação acionária ou terceiros ligados a ele nesta companhia. Qualquer interesse financeiro na negociação desses valores imobiliários tem que estar explícitos também. Esses são alguns exemplos por parte dos analistas. Por parte das instituições vinculadas, que os analistas estão vinculados,
se essa instituição tem participação na empresa de forma relevante, se tem algum interesse comercial nessa companhia aberta que está sendo feito o relatório, e qualquer prestação de serviço que essa instituição tenha sido feita para essa empresa e que tenha que receber remuneração em função disso. Então é muito importante, Ricardo, que esse documento vai ser visto pelo investidor. E com essas declarações, o investidor vai ter a clara evidência de qual o comprometimento do analista com relação a essa empresa que ele está elaborando esse relatório. E esse analista, em função dessa nova regulação por parte da CVM e agora autorregulação por parte da APIMEC, que tipo de vedação é exigida a ele? O que ele não pode fazer? É muito importante. Tem um período de interdição que aumentou, né? Essa instrução 483, ela vem revogar a 388, que vinha de 2003. Ele não pode negociar os valores mobiliários 30 dias antes e 5 dias após a data da distribuição do relatório. É um período de interdição. Ele também não pode, depois do relatório, negociar esses valores imobiliários de forma contrária durante 6 meses, ou até a data do próximo relatório que ele fizer. Ele tem que ser totalmente imparcial, ele tem que elaborar esse relatório de forma independente. Essas são algumas das vetações. Ele não pode ter, em momento algum, interesse pessoais, né, e nem evidenciar alguma informação privilegiada que ele vai ter algum privilégio, né, ou alguma pessoa ligada a ele em função da elaboração desse relatório. E essas informações, Vinícius, elas estão disponíveis aonde? Olha, nós na temos... 483 ou no código que já existe ou que a APIMEC vai desenvolver? A instrução 483, ela regulamenta a atividade e tem várias informações dessa atividade. Agora, também o código de conduta do analista de valores imobiliários da APIMEC e também o código de processos, que é o arcabouço de todos os ritos processuais, no qual a supervisão se baseia para até aplicar as penalidades. E todos esses documentos, Ricardo, é importante que o internauta saiba, estão à disposição no site da APIMEC, www.apimec.com.br. Quer dizer que você, internauta, estudante ou investidor ou executivo que tem interesse, acesse www.apimec.com.br e aí é fácil de navegar, ele consegue baixar os códigos. É fácil, é bem segmentado, tem um campo que é supervisão, onde ele vai encontrar os códigos e a própria instrução 483 também. Para a gente finalizar essa entrevista, no mercado existem relatórios que são elaborados por mais de um analista. Você já tinha até comentado anteriormente isso numa outra entrevista. Todos eles precisam ser credenciados pela APIMEC? Não, Ricardo, isso é importante. É uma novidade que a instrução trouxe. Somente um dos analistas envolvidos na elaboração desse relatório precisa ser credenciado. Por outro lado, a equipe técnica ela vai ter que ser credenciada gradualmente, de tal forma que ao final de 2012, pelo menos 70% desses analistas sejam credenciados. Quer dizer, eles vão ter um tempo para poder se ajustar a essa nova regulamentação. Perfeito, mas além disso, Ricardo, faz com que o quadro de carreira do analista seja preservado. Porque quando você entra numa instituição financeira para prestar o serviço, você às vezes entra como auxiliar de analista, analista júnior, analista pleno, então você tem toda uma carreira que de tal forma vai ser respeitada. Você vai ter um analista responsável, que vai ser o credenciado, e os analistas envolvidos na elaboração desse relatório vão estar responsabilizados pelo analista responsável, né? Vão estar suportados por esse analista. Vinícius, nossa entrevista chegou até o final, agradeço aqui a disponibilidade do seu tempo, é um prazer tê-lo aqui. Fica aí aberto o convite para uma nova entrevista, trazendo para o nosso internauta de todo o Brasil informações extremamente relevantes. Muito obrigado. Obrigado a você, Ricardo, a gente está à disposição aqui novamente. Para você, internauta de todo o Brasil, fica aqui a dica, acesse o site www.apimec.com.br, busque as informações referenciadas nessa entrevista, acho que é uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Fica aqui o meu muito obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.